Vitória espetacular do Ceará diante do Cruzeiro em pleno Mineirão, com mais de 50 mil torcedores a favor do então líder do campeonato. Um resultado daqueles que a gente vai lembrar durante muito tempo, inclusive pelo contexto do andamento da partida, e importantíssimo para o Ceará, que vinha de 3 derrotas consecutivas na competição, que ainda não tinha vencido fora do estado do Ceará. Afinal de contas, a única vitória do Ceará como visitante nesse Campeonato Brasileiro era num Clássico Rei contra o Fortaleza, e por tudo que envolvia desse momento, né, de ali de reta final do primeiro turno, com a sequência que segue sendo muito pesada. Afinal de contas, o Ceará pegou o Cruzeiro, vai pegar Flamengo, vai pegar Palmeiras, ou seja, é uma sequência pesada. Você conseguir vencer o Cruzeiro é muito bom em qualquer aspecto. No aspecto de classificação, aqueles famosos pontos fora da curva que você precisa ganhar para fazer um campeonato mais tranquilo, vencer logo de imediato dessa crise, tentar diminuir, abafar, né, do início de crise, o departamento de futebol dando entrevista e tudo nesse momento. Então, em todos os aspectos que você possa imaginar, foi um resultado espetacular. Inclusive, se o Ceará tivesse jogado nada e achado os gols. Mas não foi isso que aconteceu. Dentro de um contexto de jogar fora de casa contra o Cruzeiro, o Ceará fez um jogo muito, muito bom e mereceu a sua vitória. Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a vitória do Ceará, o reflexo disso para o restante da competição, que vai se decaminhando para o final do primeiro turno. Antes de qualquer coisa, agradecer a cada um de vocês que estão inscritos por aqui. A gente já passou da marca de 15.400, já caminhando para 15.500. Então, se você não está inscrito, por favor, se inscreva. E também deixa o like, que é muito, muito importante aqui para o algoritmo do YouTube, entender que você gosta dos nossos vídeos. E também, se tiver a opção do hype, dá um hype, porque é muito importante aqui para o crescimento do canal. Vamos lá, né? Todo mundo, quando viu a escalação do Ceará, chamou logo a atenção, né? A mudança de formação, principalmente a entrada do Lourenço, também a presença do Marcos Vitor no lugar do Marlon. E em 4 minutos, um vacilo, um erro ali do Bruno, gol do Cruzeiro. O cenário poderia ser o mais catastrófico possível, afinal de contas, o Ceará ainda não tinha vencido um jogo de virada nesse Campeonato Brasileiro, era o líder do campeonato, que não tinha perdido dentro da sua casa na competição até então. Tudo se desenhava para um resultado, mas um resultado ruim, até porque, de forma lógica, perder para o Cruzeiro em Belo Horizonte, para qualquer uma das equipes do Campeonato Brasileiro, neste momento que o Cruzeiro vive uma grande fase, não é nenhum absurdo. Mas o Ceará teve resiliência, o Ceará conseguiu se reorganizar, o Ceará melhora na metade final do primeiro tempo e faz um gol numa jogada de bola aérea, que quem acompanha os jogos do Ceará sabe o quão bom cabeceador é o Galeano. Galeano, que por sinal é um jogador que é mérito do Léo Condé de não ter desistido dele, né? Porque ele começou mal a temporada, era um jogador muito, muito contestado, volta o famoso jogo contra o Confiança, que ele marca gol, que ele participa de gol, cresce no Ceará e hoje é um dos jogadores mais úteis e importantes, e agora, neste momento da temporada, um dos mais decisivos. Afinal de contas, as 2 vitórias do Ceará no pós-mundial são com gols dele. Fez o gol contra o Fortaleza, faz 2 gols no jogo de hoje. Na volta do intervalo, aquele desenho que todo mundo sabia, o Cruzeiro iria para frente e um contra-ataque de manual, o Ceará faz 2-1. E aqui vem um ponto, né? Acho que o Cruzeiro se desorganizou, não imaginava que fosse ter um jogo tão difícil, e o Ceará conseguiu fazer uma grande partida, mesmo em termos defensivos. O William Machado, então, pelo amor de Deus, um partidaço do zagueiro, que não tinha feito um bom jogo contra o Mirassol, assim como todo mundo, mas hoje fez uma partida brilhante. E o Ceará ainda teve, né, o terceiro gol naquele lance ali, muito ajustado do VAR, que acabou anulando o terceiro gol do Ceará, que poderia dar uma vitória ainda mais tranquila. E mesmo assim, com a grande pressão que o Cruzeiro faz no final, o Ceará fez por merecer conseguir o resultado. E olha que o Rafael Claus ainda deu 8 minutos de acréscimo. Então o Cruzeiro teve muito tempo ainda para buscar um empate. Então, todo esse aspecto, todo esse contexto aumenta muito o tamanho dessa vitória. Ela talvez signifique até mais do que 3 pontos da tabela, que eram fundamentais por tudo isso que eu já falei, as 3 derrotas consecutivas. O time só vinha com uma vitória no pós-Copa, no Clássico Rei, as grandes contestações, e é preciso citar, sim, mesmo ganhando do Cruzeiro em Belo Horizonte, o Ceará precisa reforçar o elenco. A questão do Vina está cada vez mais próxima, mas não pode parar por aí, não é só o Vina que poderia resolver os problemas do Ceará, mas é muito importante vencer, e vencer o líder do campeonato fora de casa. Você imagina o estado anímico que traz
para o Ceará, que agora vai ter uma semana para se preparar para o jogo contra o Flamengo. Então é desse tamanho a vitória, é muito grande, muito, muito importante para o Ceará ter vencido essa partida contra o Cruzeiro, dar uma estancada na sangria de não pontuar, conseguir vencer fora de casa de fato, né, fora do estado do Ceará. Então é muito interessante se valorizar esse contexto, diminui um pouco a pressão em cima do Léo Condé, e aí correr, acelerar o processo das contratações. Sim, precisa ainda contratar, precisa entregar mais jogadores, dar uma elevada no nível técnico desse elenco que é muito brigador e que hoje conseguiu um resultado para lá de especial. Então, eu queria saber mais de você, saber o que é que você achou dessa vitória do Ceará, se você concorda comigo, que a vitória é importantíssima, mas que os reforços precisam vir. E mais do que isso, né, fazer um adendo de que é preciso valorizar esses dois jogadores, porque quando a gente fala que precisa de contratação, de nível técnico, melhorar o nível técnico da equipe, precisa mesmo, logo se vem a ideia de que precisa de grife. E os dois jogadores mais importantes na vitória de hoje não chegaram no Ceará com muita grife. O William Machado veio lá do Operário de Ponta Grossa, já tinha passado pelo Botafogo da Paraíba, já tinha passado pelo Ferroviário e tudo. E o Galeano, que surgiu lá na base do São Paulo, mas que já estava rodando no futebol sul-americano, estava no Nacional do Uruguai e o Ceará resgatou para o futebol brasileiro. É nesse sentido que precisa ser dito. Trazer alguém que eleve, que seja útil, que dê ao Ceará o grau de competitividade que o Ceará precisa para seguir nesse campeonato que eu sempre falo nos programas que participo. O Campeonato Brasileiro não é o melhor campeonato do mundo, mas ele é o mais traiçoeiro, ele é o mais competitivo. E a vitória do Ceará contra o Cruzeiro é um puro suco do que é o Brasileirão. Em nenhuma outra liga do mundo você vai encontrar um time que vem em baixa, que vem de 3 derrotas consecutivas, que vai enfrentar o líder do campeonato fora de casa e pode vencer, como o Ceará venceu, com justiça, nesse domingo à tarde, lá em Belo Horizonte. De novo, agradecer a cada um de vocês. Gostaria que você deixasse seu comentário, falasse o que é que você achou do jogo, as suas perspectivas para o futuro do Ceará. Um forte abraço. Estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui.